Também tem o nosso querido Jamil Chad lá no TMC. Vou trazer a conversa do Paulo e vou trazer também a minha conversa. Vamos lá, queridos, bora. Aquela conexão que a gente adora, Brasil-Suíça, lá na Genebra, lá em Genebra, Jamil Chad, errei pouquinho, está nos esperando aqui para que a gente fale sobre planos de governo para política internacional e que mostram muito sobre quais são os traços de cada um dos candidatos. Mostram bastante sobre a personalidade, o apetite político sobre cada um dos candidatos à presidência da República. Jamil Chad, o que você separou? Quais tópicos você separou para a gente aí na Genebra? Bom dia. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Olha, poucas vezes na era democrática brasileira nós vimos uma campanha eleitoral marcada por tanto debate sobre a posição do Brasil no mundo. Quem somos no mundo? Que tipo de interação que nós queremos com o mundo? Quais são os objetivos de cada um dos candidatos em relação à política externa? Então, o que eu fiz, Joana? Eu fui e peguei os 5 primeiros candidatos, nas pesquisas eleitorais, pelo menos, e fui estudar o plano de governo deles em relação à política externa. E aí é muito interessante como, de fato, nesses 5 candidatos, a gente vê 5 visões diferentes para o Brasil no mundo. Como você falou, no caso, Flávio Bolsonaro, uma aproximação em relação à OCDE, uma abertura comercial, principalmente, claro, para Estados Unidos e União Europeia, não só, mas tudo ali girando em torno de, eu diria, de uma aliança principalmente com o Ocidente, citando Israel, inclusive citando a Argentina. Na campanha, no plano de governo de Lula, a relação é bastante diferente. Nós ouvimos ali, podemos ler, por exemplo, toda uma estratégia para fortalecer o papel do Brasil no sul global, no fortalecimento do BRICS, na participação, basicamente, do Brasil na integração latino-americana. E os outros candidatos, também extremamente interessantes. Por exemplo, Caiado diz que o Mercosul precisa ser repensado. Zema diz que o Brasil precisa sair do BRICS. O Brasil precisa sair do BRICS, segundo o Zema. E o Renan colocando, por exemplo, uma questão também bastante substancial, que é a opção nuclear para o Brasil, ou seja, em termos, inclusive, de defesa. Enfim, são 5 visões bastante diferentes do que nós podemos ser no mundo e que, claro, cada um desses candidatos trazem. Os programas são muito interessantes nesse sentido. Entender que cada um tem uma visão completamente diferente do outro em relação a quem nós somos no mundo. E, Jamil, vou perguntar uma coisa para você que conhece o mundo como ninguém, conhece a geopolítica como ninguém. Dentro dessa análise que você fez, é uma resposta que não dá para dar de modo generalista, mas eu vou tentar extrair de você algo parecido com isso. Quanto cada chapa, cada candidato tem de ideológico e tem de pragmático? Porque não adianta muito no mundo de hoje você ser ideológico, e a gente está vendo isso na nossa pele, a gente está passando por isso aqui no Brasil, com tarifaço, e Europa e Mercosul, que é aquela coisa que anda, mas não anda, e a China de olho também não pode ser descartada. Então, o que você vê desse blend aí de ideologia e de pragmatismo? Eu acho que você utilizou agora nesse final a palavra certa, blend, porque, na verdade, em todas esses programas do governo, os 5 programas que eu estudei, sim, existem elementos muito práticos, muito pragmáticos. Sim, manter uma relação com a China, sim, manter uma relação com a Ásia. Caiado, por exemplo, fala muito claramente da Ásia como um destino, claro, ele está de olho nas exportações do agronegócio, os outros também. Agora, em todos os 5 planos de governo, também tem, Felipe, não há como não ter um aspecto ideológico. Quando você escolhe a prioridade, quando você diz de que forma aquilo vai ser implementado, quando Flávio Bolsonaro fala, por exemplo, em Argentina, Israel e Estados Unidos, é uma visão ideológica, sem dúvida nenhuma. Quando o presidente Lula fala em sul global, também é uma visão ideológica. Enfim, é um blend. A questão é que, obviamente, nós estamos aqui no mundo vivendo uma transformação profunda. Essa transformação da ordem global, ela é, sem dúvida nenhuma, também ideológica. Operar neste momento talvez seja o grande desafio. Qualquer um desses candidatos que vencer a eleição
A partir de 2027 vai ter um desafio gigantesco, que é justamente entender que mundo é esse, como agir de forma pragmática, eu diria sem abrir mão de quem eles são, de qual vertente política eles, obviamente, representam. Jamil, extraordinário o seu trabalho, e é muito interessante a gente ver como ele conversa com essas discussões geopolíticas que nós temos tido desde 3 de outubro aqui na TMC, no TMC 360, com você, né? Então, muito legal isso que você trouxe, até para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, saber onde se encaixa e onde pode se encaixar o Brasil a partir de 2027. A gente volta a conversar mais então amanhã. Um abração para você, Jamil. Um abraço, Felipe, Joana. Olha, geopolítica é tudo. É a roupa que a gente escolhe vestir, é o aplicativo do telefone que a gente decide baixar, o idioma que fala, não fala, as escolhas de destino, tudo isso é geopolítica. E as pessoas também que a gente escolhe ter por perto, né? Não a gente aqui, mas os outros a gente. Como, por exemplo, Donald Trump. Nós temos aqui uma pesquisa, Reuters, Ipsos, que aponta uma queda de 33% na aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A desaprovação subiu de 63% para 64%, resultado igual ao pior índice de aprovação registrado por Trump no primeiro mandato em dezembro de 2017. A queda acontece em meio à guerra com o Irã e aos impactos da política externa americana. De acordo com a pesquisa, 80% dos entrevistados acreditam que o conflito vai se prolongar, enquanto apenas 16% esperam um fim em poucas semanas. O levantamento ouviu 1.166 americanos entre 14 e 17 de agosto, com margem de erro de 3 pontos percentuais. Lembrando, né, Joana, e você que está nos acompanhando, que essa história aí de poucas semanas a gente tem ouvido desde o fim de fevereiro, quando começou esse conflito. Esse conflito é muito importante. Acabou ontem o memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã, sem nenhuma conclusão prática, nem para um lado nem para o outro. Donald Trump ontem já disse que não vai prorrogar 88, nenhum tipo de gente! acordo Bora! prévio com o Irã, ou seja, as coisas estão estacionadas, vão continuar. E Donald Trump tem aquele desafio interno, que são as eleições, as midterms, né, que são as eleições de novembro, e muitas das pesquisas sérias dos Estados Unidos estão dizendo que há, sim, um risco de Donald Trump perder tanto o Senado quanto a Câmara. Inclusive, aí já entra um pouco de teoria da conspiração também. Há quem diga que essas eleições vão ser, de certa forma, prejudicadas, para dizer o mínimo, né? Vamos seguir acompanhando 8h11 agora. Isso aí, queridos e queridas. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!